Este programa é livre para todos os públicos. A palavra para nós hoje no programa está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1 seguintes. Eu vou pegar alguns trechos deste capítulo. Jó, capítulo 1, versículo 1 seguintes. Um dia, Satanás foi até o Senhor e disse: é sem motivo que Jó teme a Deus. Não levantaste sobre ele um muro de proteção ao redor dele, da sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste todas as suas obras e seus bens cresceram na terra. Estende, porém, um pouco a tua mão e toca em qualquer um dos seus bens, para ver se ele não vai te amaldiçoar frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está ao seu dispor, mas contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí ele começou a sua obra, né? Se a gente for pegar todo o texto, só foram chegando mais notícias. Versículo 16. Estava este ainda a falar, quando chegou um outro e disse: olha, caiu fogo do céu e matou todas as suas ovelhas e pastores, reduzindo a cinza. Só eu consegui escapar. E aí, este ainda estava falando com Jó, quando chegou uma outra notícia. Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram por sobre os camelos, levaram consigo, depois de passarem todos os criados a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. E este ainda falava, quando chegou um outro diante de Jó e disse: teus filhos, tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou na região do deserto, sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó, diante de todas as notícias daquele dia, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Meus irmãos, se a gente for ler todo o livro de Jó, a gente vai perceber que Jó continuou firme em Deus, mesmo passando por muitas desgraças e provações. Ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 10, ele vai dizer assim: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó não pecou com os seus lábios. Faça o sinal da cruz sobre os seus lábios. Jesus, que eu não peque hoje pelos meus lábios, da reclamação, da murmuração, de palavrões, de julgamentos, de palavras pesadas, proferidas contra o outro, maldições. Senhor, que eu não peque pelos meus lábios. Jó, diante de tudo isso que ele viveu, ele não pecou, porque ele sabia que Deus o amava. Ele não perdeu isso de vista. É interessante, né? Que diante de todas as notícias, uma atrás da outra, né, Padre Ricardo? O que é que você faria, né? Você também brigaria com Deus? Será que você brigaria com Deus? Você falaria que Deus é esse que me abandonou nesse dia? Mas que dia difícil! Desculpa, que dia desgraçado, né? Que desgraça é essa que está me acontecendo hoje? Tomara que esse dia acabe logo, essa semana, ou quem sabe esse mês, não é, que já começou com tantas coisas
que você nem esperava. Faça o sinal da cruz sobre os seus lábios, como Jó. Vá, entre num processo de contrição, onde ele fala, rasgou as vestes, raspou a cabeça, de penitência, de oração, e diga, se foi do agrado de Deus, bendito seja Deus. Vamos repetir? Se foi do agrado de Deus, bendito seja Deus. Diante dessa situação que você está vivendo, desse não bem redondo que você recebeu hoje, se foi do agrado de Deus, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, porque, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos. A palavra que amaldiçoa, a palavra que destrói, que sai da nossa boca, neutraliza a graça de Deus, a ajuda do céu sobre nós. Jó, ele não foi lá e começou a reclamar contra Deus. Ele não fez uma rebelião interior contra Deus, mas ele agiu com contrição. Ele foi adorar o Senhor e pedir ao Senhor a força, porque é pela força do alto que nós conseguimos suportar os desafios, os incômodos do caminho, os incômodos que ainda que difícil possam ser, se nós levarmos em direção ao louvor. Nós já cremos e tantas vezes pregamos que é no louvor que Deus habita, que é no louvor que Deus age no meio de nós, que os milagres acontecem no meio do louvor. Então peça para o Senhor nesta manhã exorcizar os vossos lábios. Peça ao Espírito Santo. Se você é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não consegue sair da negatividade, tudo você vê com muitos olhos, muito negativo, você vê as situações, não consegue olhar com sinal de esperança para as coisas que acontecem, e mesmo quando não vemos o caminho na direção, mesmo quando nós não conseguimos enxergar que alguma coisa possa acontecer, mas ainda há uma escolha: permanecer com o Senhor. Deus dá, Deus tira. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque Ele dá, mas também é vontade de Deus às vezes tirar para nos curar. É providência de Deus o tirar em nossas vidas, meus irmãos. Por isso nós só conseguimos e nós só conseguiremos exorcizar todo o mal, pedindo esta graça do Espírito Santo, de toda palavra maldita, de todo desânimo espiritual e humano, toda descrença, toda desesperança. Você está descrente, vocês não mais acreditam, porque as coisas ainda não aconteceram. Peça ao Espírito Santo para poder levantar você, para robustecer a tua fé. É pela força do alto, é pelo Espírito Santo de Deus. Quero convidar você que está aqui a ficar em pé para rezar conosco, a entrar num combate da oração, porque é pela oração que nós vencemos esses momentos difíceis pelos quais passamos, pelos momentos de tribulações, pelos nãos que recebemos, pelas desgraças que vão também chegando até nós. É pela oração, e foi pela oração que Jó resistiu a esse momento muito difícil da vida dele, onde ele não tinha certeza de nada, onde as coisas uma atrás da outra iam acontecendo de forma desastrosa, negativas, só notícia negativa. Meu irmão, se você está hoje vivendo só notícias negativas, levante seus braços, vá louvando a Deus, porque essa palavra de Jó é uma palavra de louvor. Se eu tenho que agradecer pelas bênçãos, eu também agradeço pelos males, pelas dificuldades, pelas provações, pelas tribulações. Eu te agradeço, Senhor, pela porta que abriu, mas também pela porta que fechou. Eu te agradeço, Senhor, pela notícia boa que chegou hoje, mas por aquela que tirou a minha paz. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te louvamos
louvamos Nós te porque louvamos, tocamos, Senhor, na vossa Nós te bondade. bendizemos, Senhor. Jó descobriu, acima de tudo, que Deus é bom. Mesmo no dia difícil, Deus continua sendo bom. Deus continua nos amando. Deus continua querendo o nosso bem. Nesse dia difícil para você, em que você recebeu um laudo médico do seu filho. Você nunca imaginava que o seu filho tivesse essa enfermidade, não é? Como tem sido difícil para você acolher isso. Mas levante os seus braços e diga: Senhor, eu te louvo. A notícia ruim chegou na minha porta. Não te louvo, Senhor, pela doença, mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor já colocou o meu filho sobre os seus cuidados. Essa situação, essa contrariedade pelo qual você está passando, bendito seja Deus, você está adquirindo têmpera, resiliência. Deus está formando você em alguma coisa. No dia da tribulação, você precisa perguntar a Deus: para quê? E não o porquê, e brigar com Deus, mas o para quê. Em algo Deus está ensinando você. Bendita seja a mão de Deus que está nos tocando num dia de tribulação, visitando a cada um de nós num dia difícil. Bendito seja o Senhor. E Jó foi firme na sua decisão. Ele tinha inúmeros motivos para reclamar, para falar mal. Veio a tempestade, mas Jó no seu coração dizia: Ele é o Senhor. Em meio às lutas e às guerras e às situações, Jó permaneceu firme. Neste dia, nesse instante, a partir desta palavra, o Senhor quer que você permaneça firme, apesar desta ou daquela situação. Permaneça no Senhor. Você que está aqui e você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, apesar das realidades que te visitam neste dia, que te visitam nesse instante, permaneça firme, porque Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o nosso libertador. Você que está aqui, você que está conosco, vamos cantar, rezando e proclamando que apesar das realidades, das tempestades, das lutas que enfrentamos, Ele está conosco. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Ele é Jesus, é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. É não perder o foco. Meus irmãos, Jó não perdeu o foco de que o Senhor continuava com ele. Interessante, né? Que a palavra vai dizer, quando Satanás chegou diante de Deus, que ele disse assim: olha, o Senhor colocou uma redoma ao redor de Jó. É por isso que ele te louva em todo o tempo. O Senhor colocou uma redoma de proteção na vida desse homem. Tudo de bom acontece com ele. É fácil, né? Louvar a Deus assim.
na alegria, nas boas notícias, na abundância, como Jó, que tinha aí várias ovelhas, várias criações e filhos, uma casa e uma família lindas. É fácil. Imagine se Satanás hoje não está diante de Deus dizendo assim: a vida da Rogéria é fácil. Ela está na Canção Nova. Existem muitas pessoas lá que amam essa menina. Nada de mal acontece com ela. Mentira. Também tenho minhas tribulações. Também tenho e vivo os meus momentos difíceis. O padre também, não é porque ele é o predileto de Deus, predileto da Virgem Maria, né, padre? Exatamente. Que ele não vai ter tribulações na casa dele, na família. Quantas coisas. Exato. E como temos, né? Problemas de ordem de saúde. Semana passada, precisei sair da missão e correndo para o hospital para acompanhar minha sobrinha, que estava hospitalizada por causa de uma infecção e por causa do que ela tem asma, um broncoespasmo. E diante daquela situação, eu só sabia confiar no Senhor. E dizia: Senhor, eu vou cancelar o mínimo possível dos nossos compromissos com a missão. Porque eu estou vendo o quanto custa o nosso ministério, o quanto custa a nossa entrega. Porque Deus não poupa ninguém, meus irmãos, porque é a fase do cristão. É isso que nós precisamos entender. Existem os momentos de graça, de abundância, mas também existe o tempo da privação, o tempo de subir o Calvário. Muitos cristãos, Rogerinha, querem ficar só nos milagres, querem ficar nas talhas, nas graças que vêm das talhas, dos milagres que vêm das festas com o Senhor, das alegrias, da abundância, e poucos querem subir o Calvário, poucos querem desarmar o seu acampamento ali, a sua barraca, e subir para o Calvário. Mas para encontrar a salvação é preciso subir, e chega para todo mundo, chega para você, chega para nós, Canção Nova, missionários, padres. E olha, eu vou dizer ainda mais, o inimigo de Deus ainda procura tentar e ainda trazer mais provações, porque se ele derruba um sacerdote, é como aquela árvore, né? Uma árvore que é derrubada, derruba todas ali, pega fogo em todas. Então é isso que Satanás quer fazer. A luta está difícil para todos nós, meus irmãos, mas você tem que pensar que o caminho, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se você estiver seguro da meta, e a meta é o céu. O desejo do meu coração para minha família é que eles conheçam a Cristo e venham a herdar o reino dos céus. Então eu não posso negligenciar nenhum sofrimento que a vida me dá. Às vezes não é Deus que nos dá sofrimento, meus irmãos, mas são as nossas más escolhas, são os caminhos que nós seguimos. Às vezes agimos como crianças num plano espiritual, não fazemos o que o Senhor tem pedido para nós, e quando dá errado, nós cobramos de Deus. Pessoas que cobram incessantemente de Deus uma resposta que só você pode dar, uma atitude que só você pode tomar. Assuma o seu lugar, meu querido. Saia do lugar de vítima, em nome de Jesus. O lugar do cristão não é de vítima. Senão, se for vítima, só para se entregar na cruz, como o nosso Senhor se entregou. Você fez um acordo com o homem deitado numa rede? Não. Ele estava pregado numa cruz. E eu sinto, sabe, padre, que hoje tem muitas pessoas que estão se sentindo assim, na cruz com Cristo, num dia de cruz. E elas se esqueceram de que ali na cruz com Cristo, num dia de cruz, é o dia de maior bênção nas nossas vidas. Quando a gente oferece uma dor, um sofrimento, quando a gente se cala diante de uma tribulação, no sentido de não reclamarmos, né? Não blasfemarmos contra Deus. Quando nós aceitamos a nossa cruz do dia, nós estamos repetindo o gesto de Jesus, nós estamos nos assemelhando a Cristo. Se você está na cruz hoje, no sofrimento, talvez Jesus esteja perguntando para você, como ele perguntou para Pedro um dia: Pedro, tu me amas? Nesse dia difícil, Pedro, você continua me amando?
Estela, Estela, você continua me amando no dia de hoje? Mesmo estando na cruz? Mesmo eu não te respondendo de forma imediata? Você continua me amando? Mesmo recebendo hoje esse diagnóstico que diz que você precisará, passar um tempo de tratamento, um tratamento um pouco doloroso, você continua me amando? Você continua me amando? Tendo que cuidar dessa criança doente, que depende 100% de você todos os dias. Você continua me amando aí na sua cruz? Pois Jó continuou amando a Deus, mesmo num dia tão difícil para ele, de muitas más notícias. Ele não murmurou. Ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado de Deus." O que é que Deus tirou de você nesse tempo e que causou um reboliço na sua vida? Meus irmãos, olhe para a cruz e assuma a sua parte e ofereça sua dor. Claro, rezamos todos os dias aqui pela cura, pela nossa libertação, mas hoje eu quero rezar para você aguentar firme, como já dizia o nosso pai fundador, né? Aguenta firme. Para você segurar essa cruz, aliás, segurar não, abraçar essa cruz e dizer a Cristo, olhando para Ele: "Senhor, se foi do teu agrado, eis-me aqui, eu confio em vós e sei que vai passar." Quero pedir a Jesus nesse momento, por aqueles que estão perdendo a fé diante de tantas notícias más, né? Você está vivendo um dia de Jó na sua vida? Que você se mantenha em pé. Comece a orar no Espírito. Ore no Espírito. Enício já está rezando conosco. Vá orando no Espírito. Que toda essa descrença, esse desânimo, essa apatia, essa sensação de derrota, de ser esquecido, abandonado por Deus, saia do seu coração. Às vezes é um dia de sofrimento e Deus permitiu você sair da sua redoma de proteção, mas não se preocupe, como o Senhor falou a Satanás, você não tem direito de tocar nele, como está também lá no profeta Zacarias, que diz: "Quem toca na pupila dos meus olhos, toca em mim." Ele não vai tocar em você, ele não dá um passo se Deus não permite, porque acima de todas as tribulações desse mundo, má notícia, situações difíceis, está a mão de Deus. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você, que recebeu a pior notícia que você poderia imaginar no dia de hoje. A mão de Deus está, ela vai te segurar. A imagem de uma mãe que desmaia diante de um acontecimento, mal consegue recobrar as forças. É Jesus quem vem para recobrar as suas forças diante das más notícias, e Ele está aqui no meio de nós. Ele está chegando para dizer para você: meu irmão, meu filho, meu amado, tu me amas na tribulação, tu me amas ainda com essa porta fechada para a sua vida, você continua a me adorar, mesmo não acontecendo como você queria. Sim, Jesus, olha para Ele, Jesus. Tu sabes que eu te amo.